meus queridos irmãos, que a paz do nosso Criador esteja com todos vocês. Mais uma vez eu, aqui, César, do canal Reflexões do Reino. E hoje, meus amados, estaremos iniciando uma nova série, uma nova jornada. E nela nós falaremos um pouco da vida dos 12 discípulos de Jesus. Contaremos um pouco de suas histórias, de suas características, de suas trajetórias ao longo desse tempo ao lado de Jesus. Eu espero e peço a Deus que vocês, meus amados irmãos, sejam abençoados e edificados com essa série. Que vocês possam, através dela, se espelharem um pouco mais na vida desses homens, para assim tomarem uma decisão certa, seguir os passos de Jesus. Bem, iniciamos então a série Os 12 Discípulos. Bem, meus amados, e no primeiro capítulo desta série, nós falaremos sobre a vida do discípulo Pedro. E a frase de tema principal deste capítulo é a seguinte: Pedro, quando a fraqueza encontra a graça. Amados, Pedro é alguém com quem todos nós podemos nos identificar. Isso mesmo, Pedro, o discípulo impulsivo, o discípulo que caminhou sobre as águas, mas que depois afundou. O mesmo homem que disse para Jesus: nunca te negarei, mas que naquela mesma noite o negou por 3 vezes diante de estranhos. Pedro representa um ser humano real em sua essência, não um herói perfeito, mas sim um coração que tropeça, que falha, que chora, que cai, mas que volta. Pedro somos nós em nossas escolhas de todos os dias. Pedro era ousado. A palavra declara que ele foi o primeiro a dizer a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele foi o único que teve a coragem de sair do barco e andar sobre as águas. Mas assim que tirou os olhos de Jesus, afundou. E se nós pararmos para pensar nisso, acontece exatamente assim conosco, não é verdade? Quando estamos firmes, orando, lendo a palavra, confiantes,
nós caminhamos até sobre as águas. Acreditamos no impossível, mas basta um pequeno deslize, nós olharmos para o vento, para os problemas, para o medo. É aí então que nós afundamos. Pedro, meus irmãos, é a prova de que até os mais corajosos caem. Pedro é o discípulo que negou a Jesus com lágrimas. A palavra vai dizer que naquela noite sombria, Jesus foi preso. Pedro o seguia de longe e foi ali, perto de uma fogueira, que uma criada o vê e diz: você também andava com ele. Pedro então responde: mulher, eu nem o conheço. E mais adiante, um outro homem o vê e diz: você também é um deles. Pedro novamente responde: homem, não o conheço. E mais uma vez, uma terceira pessoa o vê e o aponta como seguidor de Jesus. E pela terceira vez, Pedro nega. E foi neste momento que o galo cantou. E a Bíblia diz: então o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Pedro não precisou ouvir um sermão naquele momento. Ele viu somente um olhar. Mas aquele olhar de Jesus não foi de condenação, mas sim foi um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar de tristeza, um olhar de quem já sabia que Pedro cairia, mas que já havia planejado levantá-lo. Pedro saiu dali e chorou amargamente, porque ele sabia que havia falhado. Mas aquele seu choro não foi em vão. Aquele choro foi o início de sua cura. Pedro foi restaurado pelo amor de Jesus. Depois da ressurreição, Jesus prepara uma nova fogueira. Desta vez, não para o julgamento, mas sim para o recomeço. Então, ele chama Pedro, o convida para comer e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro responde: tu sabes que eu te amo, Senhor. 3 vezes Jesus pergunta, e 3 vezes Pedro responde. 3 negações para 3 declarações de amor. 3 feridas para 3 curas. Compreenda, meu amado irmão, que Jesus não apenas perdoou a Pedro,
mas sim ele o restaurou e lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro falhou, mas Jesus lhe confiou a liderança do rebanho, porque Deus não usa pessoas perfeitas, mas sim Ele usa os quebrantados, os que choram, os que se arrependem e os que voltam para Ele. Talvez hoje, meu amado irmão, você esteja se sentindo como Pedro. Você acordou bem, começou o dia bem, cheio de fé, cheio de fogo, mas de repente afundou, o negou com atitudes, com palavras, com escolhas, se afastou, chorou. Mas saiba, meu irmão, que ainda há esperança. Há uma fogueira acesa e Jesus está lhe chamando. Jesus não quer lhe condenar, mas sim Ele quer restaurar você. Lembre-se, Ele está aí do seu lado, ainda lhe perguntando: você me ama? Se você responder assim como Pedro, com sinceridade em seu coração, ainda que com vergonha, Jesus vai te levantar. Ele vai lhe confiar algo novo. Ele vai te encher com o Espírito. Pedro, o negador, se tornou Pedro, o pregador, o apóstolo do Pentecostes, o homem que venceu o medo e morreu por amor a Cristo. Ei, meu irmão, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer neste momento. Não importa aonde você caiu, o importante é quem está te chamando. Jesus está olhando para você agora, não com olhos de juízo, mas com os mesmos olhos que olhou para Pedro. Volte para Ele. Deixe o amor de Cristo restaurar o que o pecado destruiu. Porque quando a fraqueza encontra a graça, um novo ministério nasce. Bem, meus queridos irmãos, eu me despeço por aqui. Que este capítulo inicial desta série comece a edificar o seu dia, a sua vida e o seu coração. Que todos vocês tenham um dia abençoado pelo nosso Criador. Não se esqueçam de se inscreverem no canal Reflexões do Reino. Ativem as notificações, deixem o seu like, comentem, mas, acima de tudo, compartilhem. Compartilhem o amor incondicional do nosso Senhor Jesus. Neste mundo,
que caminha cegamente, sem perspectiva nenhuma para a escuridão, nós, como verdadeiros adoradores, seguidores de Cristo, mensageiros da palavra, não podemos ficar parados, não podemos ficar estagnados diante da destruição das almas dos nossos irmãos. Onde está a compaixão? Onde está, acima disso, o amor pelo nosso próximo? Como podemos não enxergar essas coisas? E para enxergarmos, precisamos dele, de Deus, do nosso Senhor Jesus. Ele que é a lâmpada para os nossos caminhos. É isso, meus amados. Não fiquem parados. Compartilhem este amor com o seu próximo. Deem este presente maravilhoso que é seguir a Jesus. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, meus queridos. Devendo imposto e apertado, excelente, experiente pescador. A noite toda estou dentro desse barco, mas nenhum peixe, nada eu encontro. Mas aquele homem apareceu pra mim e disse para eu voltar pro mar. Havendo trabalhado a noite toda, nada encontrei, mas sobre tua palavra minha rede eu vou lançar. Em verdade eu vi que és o Senhor. Afasta de mim, pois sou um homem pecador. Com tanto amor ele olhou pra mim, mas que paz, e fez uma luz tão grande. Ele olhou no mais profundo da minha alma e me disse: não temas, de agora em diante será pescador de homens. De Simão para Pedro, milagres eu vejo. Ele me chamou para o seguir, mesmo sendo tão falho. Eu penso e paro, no fim me pergunto por que ele escolheu a mim. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão? 7 vezes o perdoarei, é isso que me pede. Não te digo que é até 7, perdão sem limite, mas 70 vezes 7. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Sobre as águas andarei, pela fé eu farei isso. E com um passo atrás do outro, olha até onde cheguei. O mar cresceu e eu duvidei, duvida neutraliza a fé, por isso eu afundei. Cheguei apenas à metade, homem de pequena fé, me diga por que duvidar. Sem o Senhor, pra onde vamos? Não existe outro caminho. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é Simão Barjona, você não foi a carne nem o sangue que o fez crer, mas foi o meu Pai que estás nos céus que revelou isso pra você. Mestre, por favor, tenha compaixão de ti. Ser morto e ressuscitado, isso aí já é demais. O que o Senhor tá pensando, as coisas não precisam ser assim. Mas ele olhou pra mim e me disse: saia da frente, Satanás. Me serves de escândalo porque não compreende as coisas que são de Deus. Negue a si mesmo e tome sobre ti sua cruz e siga-me. Me diga qual parte que você não entendeu. Porque aquele que quiser salvar sua vida vai perder, e quem perder sua vida por amor de mim irá encontrar. Pois quem aproveita o homem ganha o mundo inteiro. Se sua alma for perdida, que recompensa terá? Eu disse para o mestre que jamais o negaria, mesmo que eu morresse ao lado dele bem naquele dia. Mas não pude suportar ver tanto sangue derramado. O medo tomou conta de eu também ser crucificado. 3 vezes me perguntaram se eu seguia Jesus. Eu disse que não e logo ao cantar do galo. Eu nunca imaginei naquela noite que um choro poderia ter um gosto tão amargo. Mas ele ressuscitou com uma paz ditando, depois assoprou, recebei o Espírito Santo. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Foram 3 vezes que eu neguei, mas dessa vez serão 3 vezes que confesso que te amo. Pregando as boas novas, obras maiores fará. Você crê, então me assombra, ela irá te curar. É pelo nome de Jesus, ele te ama tanto. Não tenho ouro nem prata, mas receba o Espírito Santo. Sim, eu sirvo a Jesus e jamais irei negá-lo. Minha sentença foi dada, serei crucificado. Não sou digno de morrer igual meu mestre. Se for pra morrer assim, me coloque de cabeça pra baixo.